Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Reiniciando o nosso estudo de sistema nervoso. Duas aulas anteriores nós fizemos a introdução desse assunto. Na primeira aula nós mostramos o tecido nervoso e a sua composição, as suas principais células, as células que compõem o tecido nervoso. A mais famosa que você conhece, os neurônios, e mostramos a sua estrutura, a sua composição. Neurônio mielinizado com bainha de mielina e não mielinizado sem bainha de mielina. E mostramos também as outras células nervosas que nós encontramos entre os neurônios, que são os gliócitos ou células da glia, astrócitos, oligodendrócitos e aquela que aparece um pouco mais, que são as células de Stivan. E ela, obviamente, forma a bainha de mielina, que comentamos em aulas anteriores. Na última aula nós fizemos a introdução do sistema, invertebrados e vertebrados. E vimos que nos invertebrados, o sistema nervoso ele é composto de gânglios, sistema nervoso ganglionar. Já no nosso caso, vertebrados, existe uma central de comando chamada cérebro e um cordão que passa dentro da coluna vertebral, que nós chamamos de medula espinhal ou simplesmente espinha. Pelo fato de nós, então, vertebrados, termos cérebro e um cordão chamado espinha dentro da coluna vertebral, por isso sistema nervoso cérebro espinhal. Há uma central de comando chamada cérebro e um cordão que é a medula espinhal ou simplesmente espinha, sistema nervoso cérebro espinhal. E nós comentamos de forma bem didática para que você possa entender o desenvolvimento desse assunto que é o sistema nervoso. Vimos que o sistema nervoso divide-se em duas ideias. Uma divisão estrutural, e começamos a falar um pouco sobre ela, que é a estrutura do sistema nervoso, e a divisão funcional, como funciona o sistema nervoso. Vamos lá, a divisão estrutural, batemos um papo bem rápido, são duas ideias, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o nome está falando. O que é um sistema nervoso central? É a central de comando, é a placa-mãe, é a nossa CPU, é onde se encontra você. Memória, inteligência, intelecto, processamento de informações. E o periférico é aquilo que fica em volta da central, não é periférico? Então, em volta da central. Periférico é quem chega na central, trazendo as informações, e sai da central, levando as informações que foram processadas. Esse alguém são os nervos, tá? E mais alguém. Os nervos compõem o periférico. Então, o periférico é quem chega na central e quem sai da central, certo? Hoje veremos passo a passo o que é central e o que é periférico. E nós temos ainda a divisão funcional. Como assim divisão funcional? Qual é o ramo do sistema nervoso que comanda aquilo que é voluntário, de acordo com a minha vontade, de acordo com a vontade do indivíduo, e aquilo que é involuntário, exemplo, batimento cardíaco, que não depende da minha vontade, que não depende da vontade do indivíduo, ok? Então, entendendo mais uma vez, sistema nervoso, terceira aula sobre esse assunto, bem interessante, bem complexo até, veremos a partir de agora as estruturas, central e periférica, e na sequência a divisão funcional, que comanda a parte voluntária e a parte involuntária. Vamos começar com a central de comando, tá? A central de comando, o SNC, o sistema nervoso central, divide-se em duas partes. Uma parte da central está alojada dentro da cabeça, protegida pelos ossos do crânio. Tudo dentro da cabeça nós chamamos de encéfalo. Então, encéfalo ou massa encefálica está protegida pela caixa craniana, pelos ossos do crânio. E esse cordão que nós temos descendo dentro da coluna vertebral, perceba de acordo com a nossa figura, é a medula espinhal ou simplesmente espinha. Então, vamos lá. A central divide-se em duas partes. Parte dela está dentro da cabeça, protegida, alojada dentro do crânio, é o encéfalo. Aí teremos as divisões do encéfalo. Adalto, o cérebro? Não, o cérebro é um componente do encéfalo. Existe um cordão passando dentro da coluna vertebral, medula espinhal, nomenclatura, ou simplesmente espinha, ou medula raquiana, deixa eu falar que a anestesia raque, ou medula raquidiana. Para nós é a mesma coisa, só não posso confundir com medula óssea, que é algo completamente diferente. Transplante de medula. Transplante de medula é medula óssea. A medula óssea vermelha, tá? Agora, a medula espinhal está ligada aos movimentos, ao sistema nervoso, ao comando, ao controle. É diferente de medula óssea. Então, dentro do crânio, encéfalo. Dentro da coluna vertebral, medula espinhal ou simplesmente espinha,
ou medula raquiana ou medula raquidiana. Dentro do crânio, o encéfalo divide-se em partes. Olha, eu quero focar com você as partes mais importantes, as principais, para você, obviamente, entender para prestar vestibular. Aqui existe a divisão da divisão da divisão. Eu vou comentar, como sempre, um pouquinho com você, mas focaremos nos principais componentes, ok? A principal parte, o principal componente do encéfalo, tudo isso que nós encontramos dentro do crânio é o cérebro, tá vendo? O cérebro é essa massa grande, cheia de curvinhas. Na espécie humana, varia de 1,170 kg a mais ou menos 1,4 kg, 1,4 kg, tá? Perceba que o cérebro ocupa a maior parte da caixa craniana, ele ocupa a maior parte do encéfalo, ok? Perceba que na parte posterior, na nuca, abaixo do cérebro, nós temos uma estrutura bem menor chamada cerebelo. O cerebelo fica na parte posterior, atrás e abaixo do cérebro. Olha, interessante, abaixo do cérebro e na frente do cerebelo, temos toda uma região chamada de tronco encefálico. Uai, Dalton, mas eu lembro que tronco encefálico não é a ponte, não é o bulbo. A ponte e o bulbo compõem o tronco encefálico. E aproveitando agora essa imagem maior, nós conversamos juntos mais uma vez aqui, o cérebro, que é a maior parte do encéfalo, também é chamado de telencéfalo. São nomenclaturas menos comuns, mas vamos comentar alguns exercícios abrangem essas ideias, tá? O cérebro, os hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, é chamado de telencéfalo, ok? Telencéfalo. Cerebelo, cerebelo, na parte posterior. O tronco encefálico, abaixo do cérebro e na frente do cerebelo. Na verdade, esse tronco encefálico divide-se em 3 componentes. A ponte em cima, o bulbo embaixo e uma parte mais intermediária, mediana, que é chamada de mesencéfalo, que nós não bateremos muito aqui, mas é um componente também do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico divide-se em 3 partes. A ponte, o bulbo, que é onde nós focaremos com mais importância. Você que presta vestibular vai encontrar, se você encontrar a ponte e o bulbo, e uma região entre os dois mediana chamada de mesencéfalo, certo? Então, nós temos o telencéfalo, que é o cérebro, com os hemisférios cerebrais. Na parte posterior temos o cerebelo, realmente cerebelo. Na frente, abaixo do cérebro, o tronco encefálico, principalmente sua composição ponte e bulbo, mas também tem o mesencéfalo, o que nós não focaremos nessa videoaula, o dielencéfalo. O dielencéfalo fica na parte mais central, junto aos hemisférios cerebrais, que chama de tálamo e hipotálamo, tá? Vamos comentar só um pouquinho, mas tem o dielencéfalo abaixo do telencéfalo, mas na parte central, não aparece nessas figuras. O dielencéfalo é o tálamo e o hipotálamo, tá? Então, todos esses componentes formam o encéfalo, a massa encefálica que está localizada dentro do crânio. Vamos visualizar mais uma vez, tá? Quer dizer que o tronco encefálico tem 2 principais componentes. Ele é formado pela ponte e pelo bulbo. Lembrar também que existe o mesencéfalo, que faz parte também do tronco encefálico, tá? Então, toda essa figura mostra pra gente o encéfalo. E abaixo do encéfalo, um cordãozinho, uma espécie de bastão, que nós encontramos dentro da coluna vertebral, é a medula espinhal ou simplesmente espinha. Ok? Perceba que toda essa estrutura dentro do crânio é o encéfalo. E esse cordãozinho dentro da coluna vertebral, no caso, é a espinha. E pergunta para você, qual o papel do crânio e da coluna em todo esse contexto, principalmente? Proteção. O crânio protege o encéfalo e apoia, sustenta o encéfalo, e a coluna vertebral protege dentro dela a medula espinhal ou simplesmente espinha. Então, papel de crânio e coluna, proteção. Nós temos uma segunda proteção também que vale a pena ser comentada. Na parte interna dos ossos, tá? Nós temos membranas que envolvem o SNC e protegem o SNC. Essas membranas são chamadas de meninges. Inflamação da meninge, meningite. Meninges são membranas dentro da parte óssea, tá? Então, internamente, nós temos o osso, externamente e internamente as meninges, que envolvem o SNC, protegendo o SNC. Meninges. Entre elas, porque são 3, corre um líquido chamado de líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Ele fica circulando entre as meninges. Então, vamos lá. Quando eu falo assim para você, quais são as proteções que nós temos para o SNC, para o sistema nervoso central, tá? Temos proteção óssea, crânio e coluna, e temos as meninges, que são membranas que envolvem o SNC e protegem o SNC. Nós temos três principais meninges.
Olha, não é muito comum, mas vale a pena ser comentado. É a dura mater, a aracnoide e a pia mater. São 3 meninges, são 3 membranas que envolvem o SNC e protegem o SNC. 3. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Essa pia mater é a mais interna. Ela está praticamente colada com o SNC, envolvendo e protegendo o SNC. Acima da pia mater temos a aracnoide. Por que a palavra aracnoide? Porque ela é cheia de buraquinho, lembra uma teia de aranha. E por esses buraquinhos, o líquor, ou líquido cefalorraquidiano, fica circulando, transitando entre elas. E a mais externa, praticamente colada com o osso, é chamada de dura mater. Por que dura mater? Porque ela realmente é muito resistente. Então, a mais interna é a pia mater, a mais externa é a dura mater e a do meio é chamada de aracnoide. Vamos pôr na tela. Quer dizer que essas 3 meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, a dura mater é a mais externa, a pia mater é a mais interna e entre elas a aracnoide. Beleza? Falamos de proteção. Vamos agora às funções. É o que vale a pena ser muito comentado aqui, né? O cérebro, obviamente, é o dono da informação, é onde se processa a memória, a inteligência, o intelecto, o comando principal das funções, tá? Principalmente da parte voluntária. Olha, não quer dizer que a parte involuntária também não atua, porque atua sim na parte involuntária, mas principalmente na parte voluntária é o grande papel do cérebro. Memória, inteligência, intelecto e processamento das informações. Nós não vamos dividir o cérebro em hemisférios aqui, em partes, mais de 40 partes dividindo as funções do cérebro. Nós não faremos isso, faremos apenas as 10 principais, tá? Cérebro, memória, inteligência, intelecto e processamento de informações. O cerebelo, que fica na parte posterior, que fica na nuca, ele está ligado à massa muscular, às articulações, à visão. Por isso que o principal papel do cerebelo está relacionado ao equilíbrio, à postura, ao tônus muscular, ao ficar de pé. Importantíssimo o cerebelo. Equilíbrio, postura, tônus muscular, ficar de pé. Então, a parte mais voltada ao equilíbrio é o cerebelo, equilíbrio corporal, ficar de pé, postura, ficar sentado, tá? Na frente, o tronco encefálico, agora muito curioso, esse tronco encefálico é também chamado por alguns autores de cérebro primitivo. Isso confunde muita gente. O cérebro primitivo. Ah, mas o que é isso? É o tronco encefálico, principalmente a ponte e o bulbo. Por que é chamado cérebro primitivo? Porque ele está relacionado principalmente à parte involuntária, que não depende da minha vontade, que não depende da vontade do indivíduo. Que parte involuntária que é essa? Ritmo respiratório, batimentos cardíacos, pressão arterial, o peristaltismo, os movimentos da musculatura do tubo digestório. Então, essa parte mais involuntária está ligada a esse tronco encefálico, principalmente ao bulbo. Ponte, na verdade, ou não estou falando ponte é um canal de comunicação para que nervos desçam do cérebro para baixo até a medula espinhal ou subam. É por onde passam as informações. Por isso a palavra ponte. Quando eu falo em funções do tronco encefálico, essa ideia está muito associada ao bulbo. E principalmente ritmo respiratório e batimentos cardíacos. É o que você mais encontra em prova. A nossa frequência respiratória e os nossos batimentos cardíacos estão relacionados principalmente ao bulbo, que é um dos componentes do tronco encefálico ou cérebro primitivo. Então, por que a palavra cérebro primitivo? Está ligado à parte mais involuntária, à parte mais inconsciente, que não depende da minha vontade, que não depende da vontade do indivíduo. E o que mais chama atenção, de novo, é o bulbo. O bulbo está ligado principalmente aos batimentos cardíacos e à frequência respiratória. Além disso, pressão arterial, pressão sanguínea, aos movimentos da musculatura do tubo digestório também, tá? E abaixo do bulbo temos a medula espinhal, ou simplesmente espinha, que está principalmente ligada, relacionada ao mecanismo chamado de arco reflexo, que veremos em próxima aula, numa videoaula posterior, certo? Quer dizer que dentro do crânio nós temos o encéfalo com as suas divisões e dentro da coluna vertebral nós temos a medula espinhal ou simplesmente espinha. E vimos também que o encéfalo nas suas divisões, cérebro, que é a maior parte, cheia de curvas, também chamado telencéfalo, que abrange os 2 hemisférios cerebrais. Na parte posterior, cerebelo, equilíbrio corporal, postura, tônus muscular, ficar de pé. Abaixo do cérebro e na frente do cerebelo, o tronco encefálico ou cérebro primitivo, principalmente ponte e bulbo,
Cuidado com o bulbo, tá? Frequência respiratória e batimentos cardíacos principalmente. E abaixo do bulbo, medula espinhal, que está ligada ao mecanismo de arco reflexo. Você sabe o que é um arco reflexo? Mecanismo de ação e reação. Queimei minha mão, tirei minha mão. Pisei num prego, tirei meu pé. Esse mecanismo de ação e reação está voltado principalmente à medula espinhal, tá? Eu quero te chamar a atenção a um comentário que eu fiz anteriormente sobre tálamo e hipotálamo. Há uma região bem na parte central do telencéfalo, que é chamada de dielencéfalo, bem no meio e um pouquinho abaixo do cérebro, tá? Esse dielencéfalo é composto pelo tálamo e pelo hipotálamo. Você já escutou essa palavra hipotálamo, muito relacionada ao sistema endócrino, ligado à hipófise, com alguns hormônios que são provenientes dessa estrutura nervosa, como a DH e a ocitocina. Muito legal quando você associa com hormônios, tá? Porém, o hipotálamo, que chama muito a minha atenção, tem vários outros papéis, principalmente equilíbrio da temperatura corporal, muito legal para você que presta vestibular, e muito ligado à saciedade, a ideia de apetite. Então, quando você escuta hipotálamo em provas de vestibular, é muito comum você escutar equilíbrio da temperatura corporal, homeotermia, e muito ligado também ao apetite, tá? Além disso, balanço da quantidade de água corporal, está ligado à ideia do sono, controle de emoções, comportamento sexual. Então, ele realmente tem várias importâncias aí, tá? Quando você escutar a palavra hipotálamo, lembre-se, a ideia de hormônios, equilíbrio da temperatura corporal e também ligado principalmente ao apetite. É o que vai mais te chamar a atenção, tá? E vimos então que o crânio protege o encéfalo, a coluna protege a medula espinhal, além das meninges. Eu quero te chamar a atenção a partir de agora dessa ideia de curvas do cérebro. Mostramos na parte anterior, na figura anterior, que o cérebro é cheio de curvinhas. São chamadas de curvas, giros, principalmente giros, ou circunvoluções. Nem todo o cérebro é assim. Em mamíferos você encontra essas curvas. Nos demais animais não existem essas curvas, como peixes, anfíbios, répteis e aves. O cérebro desses animais, o telencéfalo desses animais, ele é liso. Aí temos uma classificação, cérebro com curvas e cérebro liso, ok? Então esse liso aparece de peixes até aves. Esse com giros aparece em mamíferos, tá? Vamos lá então, quer dizer que esses cérebros, né, vamos dizer assim, eles podem ser lisos, eu vou chamar de animais lisencéfalos, e o nosso caso, com as curvas, com os giros, nós somos chamados de girencéfalos, tá? Então, peixes, anfíbios, répteis e aves são chamados lisencéfalos, cérebro liso. E girencéfalo, que é o nosso caso, cérebro com curvas, com sulcos, com giros. Por esse motivo, somos mais inteligentes que os demais animais, esses giros e essas curvas. Vamos pensar um pouquinho juntos, tá? Quando eu falo liso, comparando com aquilo que é cheio de curvas, vamos supor, vamos criar uma ideia hipotética. Imagina na sua mão 2 cérebros, ambos pesando 1 quilo, só que um deles é liso, o outro é cheio de curvinhas. A superfície de contato é a mesma? É claro que não. O que tem curvas tem muito mais, é muito maior a superfície de contato. E aí que está o fator inteligência. Sem contar que essas curvas, aumentando a superfície de contato, elas são mais internas, são interiorizadas, o que protege toda essa superfície de contato do cérebro, né? No lisencéfalo, a superfície é exposta. No girencéfalo, além de ser muito maior, ela é toda preguiada internamente, o que protege, claro, a superfície do cérebro. E são essas pregas que nos tornam mais inteligentes, pois a superfície de contato é maior. Aí você fala, mas Dalton, mas o que tem a ver a superfície de contato maior com o fator inteligência? Vamos lá. Quando eu analiso internamente o cérebro e analiso a superfície de contato dele, perceba que existem cores diferentes quando você analisa a superfície cerebral com a parte interna. É a chamada massa branca ou substância branca, massa cinzenta ou substância cinzenta. Apesar que no desenho não está cinzenta, tá? Mas a expressão, a nomenclatura é massa cinzenta ou substância cinzenta. Então perceba que a parte interna do cérebro é chamada massa branca ou substância branca. E a parte externa, massa cinzenta ou substância cinzenta. Já ouviu falar? Ó, menino, põe essa massa cinzenta para funcionar. Pois é onde está a memória, a inteligência, o intelecto, o processamento de informações. A parte mais interessante realmente é esta cinzenta. Por que a cor escura? Por que a cor cinzenta? É a região do neurônio que se encontra nessa parte. Mas, Dalton, região do neurônio? Neurônio divide-se em 3 partes, não é isso? Dendrito, corpo e axônio.
A massa cinzenta é escura, é cinzenta, porque ela é um acúmulo de corpos de neurônios. Os corpos de neurônios se acumulam nessa região, escurecendo a região. Então, a massa cinzenta, ou substância cinzenta, é um acúmulo de corpos de neurônios. A parte mais clara, que é a massa branca, ou substância branca, são as fibras nervosas. Chamamos de dendritos e axônios. E pergunta, você lembra onde está a inteligência? Onde é processada a memória? No corpo do neurônio. Então, nesse corpo está processada a memória, a inteligência, o intelecto. Então, a pergunta para você, a massa cinzenta é cinzenta, superfície, porque ela é um acúmulo de corpos de neurônios. E a parte interna, que é a massa branca, ou substância branca, tem dendritos e axônios. Onde está a inteligência? Não fica nos corpos, ou seja, na parte cinzenta. Então, a parte cinzenta que forma a superfície do cérebro é onde está a memória, a inteligência, o intelecto. A parte branca, que é a parte interna, onde se encontram as fibras, é onde fica transitando as informações, chegando nos corpos, que são os dendritos, e saindo dos corpos, que são os axônios. Então, onde está a memória, a inteligência, o intelecto? Na substância cinzenta, onde se encontram os corpos de neurônios. E essa superfície você conhece como córtex. É o córtex cerebral. Analisando um cérebro liso com um cérebro cheio de curvas. Quem tem maior córtex cerebral? O cheio de curvas, porque a superfície de contato ela é maior, tá? Vamos recapitular. Quer dizer que quanto mais curvas, maior a superfície de contato, maior será a substância cinzenta, maior será a quantidade de corpos de neurônios. Mais inteligente e aperfeiçoado é o indivíduo, porque maior córtex, maior a quantidade de substância cinzenta, maior número de corpos de neurônios, claro, onde fica a memória, mais inteligente e aperfeiçoado é o indivíduo. A parte branca são as fibras, repetindo, que são os dendritos e os axônios, certo? O mesmo acontece quando você compara com a medula espinhal. Porém, na medula espinhal, as substâncias se encontram invertidas. A parte externa dela é substância branca e a parte interna dela é massa cinzenta ou substância cinzenta. Apesar que na figura não está aparecendo que ela é cinzenta ou branca, tá? É a expressão, é a nomenclatura. Quer dizer que a parte externa dela é mais esbranquiçada, no cérebro, né? A parte interna é a substância branca e no caso da medula espinhal, a parte interna ela é cinzenta. Mas, Dalton, que desenho diferente, parece uma borboletinha, que desenho que é esse? Você mostrou anteriormente a medula, parecia um cordão, é a visão que você está tendo dela, né? A medula, você olhando ela em pé, ela parece um cordão. Nessa figura, ela está deitada, é uma visão superior, é um corte superior da medula espinhal. Você percebe que ela lembra uma borboletinha, uma tireoide, né? E é o desenho perfeito, realmente, da medula espinhal. A parte externa dela é branca, ao contrário do cérebro, que a parte interna é branca, e a parte interna da medula espinhal ela é cinzenta, massa cinzenta ou substância cinzenta. Certo? Voltaremos nisso na próxima aula a falarmos de arco reflexo e ato reflexo. Sistema nervoso periférico. A central de comando foi vista, foi bem detalhada. E olha, o que não falta aqui são detalhes e importâncias das regiões do sistema nervoso. Você passa a vida estudando. Estamos aqui para prestar vestibular, né? Para ter uma informação teórica legal para você fazer suas provas e você prestar vestibular. A central de comando, onde fica a memória, a inteligência, o intelecto. Repetindo, quem chega na central e quem sai da central. Não é o periférico. O periférico, que fica em volta da central. Quem é o periférico? Os nervos. Nervos que chegam na central e que saem da central. Antes que eu te mostre algumas figuras, imagina, você pisou num prego. Você vai reagir, obviamente. Como é que você reage a esta situação? Ao pisar num prego, um nervo é um fio. Esse nervo sai lá do pé e vem para onde? Vem para a central trazendo a informação. Central, e aí a central? Doidão, tira o pé, vai doer. Um outro nervo sai da central, vai até a perna, ao músculo da coxa, a coxa contrai e eu tiro o pé do prego. Isso é um arco reflexo, tá vendo? Então o nervo é quem chega na central e quem sai da central. No seu dia a dia, quando você compara um computador, na placa-mãe do computador, não tem os fios ligados à placa-mãe? Esses fios que o computador possui é o periférico, tá vendo? Então, o periférico é aquele que chega na central e aquele que sai da central. Eu falei que são nervos, mas não apenas nervos, tá? Vamos lá. O sistema nervoso periférico, na verdade, é aquele que chega na central e aquele que sai da central. Além dos nervos, que são fios que vão chegar na central e que vão sair da central, nós temos gânglios nervosos. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Qual a diferença entre nervo e neurônio? Perceba, de acordo com a nossa figura, que essa estrutura acinzentada na minha representação é um nervo.
Perceba que os neurônios, está vendo? São essas regiões amareladas, são esses fiozinhos. Olha só a bainha de mielina, que gracinha, está vendo? Aqui são vários neurônios, feixes de neurônios, que nós encontramos dentro do nervo. Então, os neurônios ficam dentro do nervo. O nervo é uma capa protetora dos neurônios. Imagina um canudinho com barbante dentro. O canudinho é o nervo. Os barbantes dentro desse canudinho são os neurônios. Então, o nervo é uma capa protetora dos neurônios. Vamos dizer assim. Então, os neurônios estão dentro dos nervos. Gânglio nervoso, é uma região dilatada do nervo. Nessa região dilatada do nervo ficam os corpos celulares, os corpos dos neurônios. Ao longo do nervo, na verdade, ficam as fibras, como o axônio, tá? A fibra nervosa. Os axônios se propagam ao longo do nervo. E no gânglio, essa região dilatada do nervo, ficam os corpos dos neurônios, que são chamados corpos celulares, tá? Vamos lá, quer dizer que olhando o nervo, tem uma região dilatada aqui, também tem várias partes redondinhas, são os corpos dos neurônios que nós encontramos dentro de um nervo, tá? E quando eu falo nervo, nós temos dois tipos principais de nervos quando você estuda a localização do nervo. Há nervos que se encontram na cabeça, ligados ao cérebro, dentro do crânio. São chamados, claro, de nervos cranianos, que estão ligados ao crânio, ao encéfalo. E existem nervos, como acabei de comentar, que estão ligados à medula espinhal ou espinha, são chamados de nervos espinhais, ou nervos medulares, ou nervos raquianos. Para nós é a mesma coisa. Isso é a localização do nervo, tá? Então tem nervo ligado na cabeça, ligado ao cérebro, que é o nervo craniano, e nervos que estão ligados à medula espinhal, nervos espinhais, ou nervos medulares, ou nervos raquianos, tá? Eu vou mostrar para você um desenho desses nervos, aonde eles se encontram, tá? Mas não é necessário decorar o nome de cada nervo. São 12 pares de nervos cranianos, são 31 pares de nervos espinhais. Você não vai ficar decorando isso. Nervo óptico, nervo trigeminal, não é o nosso foco aqui, não é o nosso interesse. Tem que saber que tem nervos ligados ao encéfalo, que são os nervos cranianos, como demonstrado nessa figura, que é muito legal de ver, tá vendo? Primeiro par de nervo craniano, segundo par de nervo craniano. São 12 pares de nervos cranianos. E temos nervos ligados à medula espinhal ou espinha, que são os nervos espinhais, tá vendo? Ligados aos órgãos internos. Não é o nosso foco decorar quantos nervos espinhais nós temos, torácicos, cervicais e lombares. São 31 pares, tá? De todos esses nervos, entenda, passo a passo. Esses nervos, eles chegam, então, ao crânio, ao encéfalo ou à medula espinhal. Nessa figura que eu vou mostrar para você, eu vou representar a medula espinhal de novo, tá? Que é mais fácil de você enxergar, mas tem nervos ligados ao cérebro e nervos ligados à medula espinhal. Entenda, há nervos que vão chegar na central trazendo a informação para ser processada. E tem nervos que partem da central levando a informação já processada. Exemplo, eu coloquei a minha mão numa chapa queimando. Como é que eu vou reagir? Um nervo sai lá da minha mão e vem para onde? Vem para a central para que eu possa interpretar essa informação. Esse nervo está chegando com as informações na central e ela vai processar. Após ser processada, doidão, trouxa, tira a mão daí. Um outro nervo sai da central, vai até a mão, até a musculatura, ela contrai e eu tiro a mão dali. Então há nervos que chegam na central e que saem da central. Eu vou te mostrar também que tem nervos que fazem isso ao mesmo tempo, que conseguem chegar e sair com a informação ao mesmo tempo, tá? Eu vou passo a passo. Antes que eu comece, a pergunta é, essa é uma parte um pouco mais complicadinha. O que define o papel do nervo? O que é que faz o nervo? Apenas chegar na central, trazendo as informações e partir da central levando as informações. O tipo de neurônio que nós temos dentro desse nervo. E estas diferenças, nós iremos vê-las apenas na próxima aula, certo? Um abraço para você, vai tomar uma água, vai descansar. Até a próxima aula. Beijo, tchau!